Olá, estamos iniciando o nosso quarto módulo do curso de VBA e nessa aula vamos aprender a utilizar vetores e matrizes dentro do VBA, que é algo muito importante para nós otimizarmos as nossas macros e as nossas funções. Vamos também trabalhar com o leque de funções que o VBA nos disponibiliza para nós utilizarmos dentro dessa linguagem de programação. Então, vamos lá. Qual é o conceito de matriz? Tá? Qual é o conceito de vetor? É um lugar na memória do computador onde é possível guardar variáveis. É uma estrutura dimensional semelhante às matrizes matemáticas. Então, quando a gente cria uma matriz dentro de uma linguagem de programação, o que nós estamos fazendo se nós queremos tentar visualizar isso, seria algo bem semelhante às matrizes que nós aprendemos na época do colégio. Tá? Por exemplo, uma matriz de duas dimensões poderia ser uma aba. Na aba nós temos as linhas e nós temos a coluna, que forma uma grande matriz, tá? Dentro do nosso Excel, que seria a nossa aba. Então, basicamente, quando nós temos o conceito de matriz, nós estamos fazendo formatos muito semelhantes ao que nós aprendíamos na época do colégio. E uma matriz unidimensional, ela tem o conceito de vetor, tá? Quando a dimensão é igual a 1, corresponde com o conceito de vetor. E, basicamente, o conceito de vetor seria, digamos que eu quisesse armazenar várias informações de diferentes pessoas. Eu poderia pegar e jogar todas essas informações em uma única coluna do Excel. Uma única coluna do Excel eu posso tratar como um vetor, tá? Que é algo bem semelhante a uma linha. Tá? Então, quando eu tenho uma única dimensão, ou seja, apenas uma única coluna, por exemplo, eu estou trabalhando com um vetor. Se eu tenho várias colunas e várias linhas, eu já estou trabalhando com o conceito de matriz. Tá? E nós temos também as matrizes que a gente classifica como multidimensional, que é quando a dimensão dela é superior a 1. Tá? É bom a gente deixar claro que um vetor também é considerado uma matriz, porém é uma matriz com uma única dimensão. Em termos de matrizes multidimensionais, nós temos a matriz de duas dimensões, que seria o nosso caso, se nós tentarmos visualizar isso, seriam linhas e colunas. Teríamos matrizes de três dimensões, tá? Que poderiam ser linhas, colunas e a profundidade. Tá? E poderíamos também programar matrizes de 4 dimensões, 5 dimensões, mas aí já é algo bem complexo para pessoas que já têm uma aptidão matemática e geométrica um pouco maior. Quando nós criamos uma matriz, não é complicado. Nós utilizamos o comando DIN, de declaração de variável, que nós já estamos acostumados, damos um nome para essa matriz, aqui eu chamei ela de matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4, só para que nós sejamos o mais didático possível. Tá? E aqui eu abro parênteses e coloco qual é o limite inferior dessa matriz e qual é o limite superior dessa matriz. Significa onde que eu posso começar a colocar os meus dados e onde que eu termino de colocar os meus dados. E depois eu digo qual é o tipo de dado que eu estou aceitando ali naquele intervalo. Então, basicamente, eu estou criando uma matriz que tem posições de memória desde a posição 1 até a posição 99, e essas posições de memória aceitam dados do tipo inteiro, as integer. E se eu quisesse criar uma matriz já com duas dimensões, tá? Ou seja, com o conceito de linhas e colunas, digamos assim, eu fiz aqui, olha, DIN matriz 2. Nas linhas, eu estou tendo posições desde a linha 1 até a linha 99. E de colunas eu estou com posições desde a coluna 1 até a coluna 99. E os dados que vão entrar nessa matriz, no corpo dessa matriz, são do tipo double, são dados do tipo real. Aqui em cima eu tinha uma matriz de uma única dimensão, tá? Como se fosse uma coluna com 99 posições. Tá? E aqui eu tenho efetivamente uma matriz como se fosse uma aba do Excel
com 99 linhas e 99 colunas, cujos dados que vão entrar ali são do tipo double. Mas nós podemos também declarar a nossa matriz sem falar qual é o limite inicial dela. Ou seja, eu poderia criar dim matriz 3, abro parênteses, 99, tá? É single. E aí, nesse caso, a linguagem de programação do VBA e muitas outras linguagens de programação também entende que você está começando a colocar os seus dados na matriz, você quer começar a colocar os dados na sua matriz a partir da posição 0. Então, quando você faz isso, de matriz 99, tá? Na verdade você está com posições desde a posição 0 até a posição 99. Então, na verdade, você não tem 99 posições de memória. Você tem 100 posições de memória, porque você tem a 0 mais as posições que vão da 1 até a 99. Então, isso forma 100 posições de memória, porque você está contando a posição 0. Tá? E aqui, olha, criando uma outra matriz, de matriz 4, de 2 dimensões, e na primeira dimensão coloquei apenas 99, o que a gente tem que saber é que nesse caso as linhas vão variar desde a 0 até a 99, vírgula, 99, as colunas vão variar da 0 até a 99. As string, tá? Então aqui, quando a gente está pensando nessa matriz aqui, é como se eu tivesse com 100 linhas e 100 colunas. A quantidade de dados que eu posso jogar ali dentro é a multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, 100 vezes 100 é a quantidade de dados que eu posso jogar ali dentro da minha matriz. E isso é porque as matrizes, elas trabalham de forma bem semelhante como nós víamos na época do colégio. Cada célula, cada espaço de memória, ele funciona como um elemento dessa matriz. Tá? Então, ele acaba, quando a gente quer pegar informações dentro dessa matriz, eu vou lá e pego e chamo matriz 4, aí eu pego o elemento da linha com o elemento da coluna. Por exemplo, o primeiro dado dessa minha matriz seria a matriz 4, né? Linha, posição 0, vírgula, coluna, posição 0. Ah, se eu já quero pegar um dado que já está mais no corpo da minha matriz, eu poderia fazer matriz 4, na linha 50 e na coluna 50, então já estaria indo aí para o meio da minha matriz pegar a minha informação. Tá? Se vocês não quiserem que esse tipo de matriz aqui, que você não colocou o limite inferior, você colocou só o limite superior, e aí a matriz já assumiu que está começando na posição 0 e vai até a posição 99. Você quer que ela comece na posição 1 e não na posição 0, vocês podem fazer o seguinte, olha, caso não queira incluir uma matriz na posição 0, mas sim na posição 1, escreva Option Base 1 no seu módulo, né, do Visual Basic. E aí o que vai acontecer quando você coloca esse Option Base 1 lá em cima, da mesma forma que nós colocamos o Option Explicit, automaticamente o nosso VBA vai inicializar essas matrizes a partir da posição 1, tá? Essas matrizes aqui de baixo, quando você não diz qual é o limite inferior delas. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa bem legal, antes de nós fazermos o nosso exercício, antes de nós colocarmos esses conceitos em prática, é que digamos que a gente queira fazer vários cálculos estatísticos e até mesmo financeiros dentro do nosso VBA e nós queremos utilizar funções que nós já conhecemos dentro do Excel. Digamos que eu quisesse utilizar a função log, a função média, que significa average, a função procv, que significa VLOOKUP, um countC, que é um COUNTIF. Eu poderia também querer utilizar várias outras funções dentro do meu VBA, funções que já estão disponíveis para mim dentro do Excel. E sim, é possível. É possível você acionar essas funções dentro do VBA, elas ficam guardadas dentro de um objeto chamado Worksheet Function, tá? Que significa funções da nossa aba, digamos assim, né? Worksheet significa aba, folha de cálculo, e Function é a função. E qual é a questão? É que quando eu aciono esse objeto e eu quero me referir a uma função específica, eu tenho que fazer tudo isso em inglês, até porque o nosso VBA ele está em língua inglesa. Então, apenas fazendo um exemplo, digamos que eu quisesse armazenar determinadas informações nas minhas variáveis A
B, C e D a partir dessas funções. Então, eu posso fazer da seguinte forma: application, tá? Que é o nosso programa Excel, ponto. E aí eu vou entrando em subníveis. Ponto, worksheet function, que é o local onde estão guardadas as funções, ponto, log, ou seja, estou querendo fazer um cálculo com a função log, com o método log. Quando eu falo método em programação, em VBA, ele significa que é algo que faz uma tarefa para nós. Nós temos dentro dos objetos métodos, que são ações, tarefas que aquele objeto pode fazer para a gente, e o log é um método do objeto worksheet function, é uma tarefa, é uma função do objeto worksheet function. E eu posso ter também dentro de um objeto propriedades, que são informações qualitativas de um objeto. Por exemplo, a quantidade de funções que ele tem armazenado dentro dele. Por exemplo, na aba, a gente tem a visibilidade da aba, se ela é visível, invisível, se ela está oculta, qual é o nome da aba. Então são informações mais estáticas e não fazem uma tarefa para nós. E sim, são informações que estão armazenadas ali. Isso que significam as propriedades, informações qualitativas de um objeto. Então, se eu quisesse calcular o log, eu poderia fazer assim: worksheet function.log e depois os parâmetros que a função log nos pede. Se eu quisesse calcular a média, eu poderia ir também diretamente ao worksheet function.average e depois os parâmetros dentro do average para calcular a minha média. Para fazer um PROC-V, PROC-V significa VLOOKUP. Tá? Eu poderia utilizar application.worksheetfunction.VLOOKUP ou só worksheet function.VLOOKUP e os parâmetros que o VLOOKUP pede. E uma coisa interessante é que pode ser que você não soubesse que PROC-V em inglês é VLOOKUP. E como que você vai passar a descobrir isso? Daqui a pouco eu vou dar dicas para você e uma grande ajuda que eu preparei para você conseguir identificar uma função em português em inglês de forma rápida. E se eu quisesse utilizar a função COUNTIF, worksheet function.COUNTIF, e eu poderia utilizar essa função a meu favor dentro do VBA. O que nós temos aqui já preparado para vocês? Deixamos aqui dentro do arquivo dessa aula, que está aqui embaixo na área de downloads, uma aba chamada funções disponíveis em VBA. São as funções que você pode utilizar a seu favor, que estão dentro do objeto worksheet function. Então, digamos que eu quisesse saber mais sobre uma função específica, mas eu não sei como essa função ela está em inglês. Então, digamos que a função que eu quero procurar seja a função soma. Então, olha, quando eu vou apertando, ele já vai alcançando todas as possibilidades de soma que estão aqui dentro do meu Excel. E vejam que aqui, olha, ele mostra para mim, olha, soma, na coluna à esquerda, está o nome da função em português e na coluna da direita o nome da função em inglês. Então, dentro de worksheet function, eu posso utilizar o sum, e o sum vai fazer exatamente a soma para mim. Então, isso aqui pode ajudar muito vocês quando vocês quiserem utilizar funções que vocês já conhecem dentro do nosso Visual Basic. E, voltando aqui para o nosso slide, algo que é bem legal, que pode acontecer com vocês digamos que você tenha descoberto a função PROC-V, que você não conhecia até esse momento, tá? Estou fazendo uma situação hipotética, tá? E você quer ver quais são os parâmetros, os argumentos que essa função pede para que você passe a utilizar essa função pela primeira vez. O que você pode fazer é chegar dentro do seu módulo, clicar com o botão direito do seu mouse dentro do módulo e ir em pesquisador de objetos. E aí você vai exatamente pesquisar o nosso objeto, onde estão guardadas as nossas funções, que é o objeto worksheet function. Aqui, olha, objetos, tá? Também podem ser denominados como classes, e você vai dentro dessa área de classes aqui do lado esquerdo, vai procurar por worksheet function. Ao chegar ao worksheet function no lado esquerdo, você vai procurar no lado direito os membros de worksheet function, que vai ser exatamente o nosso VLOOKUP. Tá? Digamos que você já foi lá, já viu na nossa planilha que PROC-V significa VLOOKUP. Então, agora aqui, eu quero ver quais são os parâmetros do VLOOKUP. E aqui eu vou encontrar o VLOOKUP no lado direito, tá? E nele eu vou clicar com o botão direito do nosso mouse e vou na parte de ajuda.
Ao fazer isso, ir para a parte de ajuda, clicar aqui, vocês vão ser automaticamente direcionados para o site da Microsoft, que vai explicar para você, possivelmente vai abrir já em português, o que significa cada um dos parâmetros dessa função. E assim você vai poder ficar por dentro dela e poder utilizar essa função. Então isso é muito legal, muito interessante. Façam isso dentro do Excel de vocês, para vocês estarem mais familiarizados em como descobrir quais são os parâmetros de uma função que você quer utilizar, mas você não a conhece ainda. E vamos para o nosso exercício prático, que vai ser o seguinte: vamos criar um procedimento que se baseie na aba Banco Estrela. Essa aba já está dentro do nosso arquivo Excel, já está lá pronta para nós utilizarmos. E que realize os seguintes cálculos, tomando como base as dívidas do banco: valor máximo, valor mínimo, soma, multiplicação, média, mediana e variância amostral. Então, eu vou ter que calcular todas essas estatísticas a partir dos dados que estão nessa aba Banco Estrela. E os resultados devem ser apresentados ao usuário através de um message box, sendo que cada resultado deverá ser apresentado em uma linha distinta da caixa de mensagem. Isso, até este momento, nós não aprendemos. Pelo seguinte, quando nós emitimos um message box, como nós fizemos ao longo das nossas últimas aulas, nós não conseguimos fazer o seguinte: por favor, escolha uma das opções, 2 pontos. E aí você daria Enter e pediria para ele escolher carro, daria Enter, colocaria bicicleta, daria Enter, moto, daria Enter, ônibus. Não, nós não conseguimos fazer isso. Se nós dermos Enter dentro do nosso módulo de Visual Basic, o que o nosso VBA vai entender é que nós estamos querendo colocar uma nova linha de código de programação embaixo daquele comando que nós estávamos programando anteriormente. Então, nós precisamos de um código específico que simule o Enter do nosso teclado. E isso pode sim ser feito. E antes de nós irmos para esse exercício, vou mostrar isso para vocês agora. Nós temos como colocar caracteres especiais dentro do VBA, que são caracteres do tipo Enter, aspas, coisas que nós não conseguimos fazer diretamente. E para isso, para colocar o Enter, que a gente chama de Carry Age Return, nós podemos utilizar o código CHR13. E muitas pessoas devem estar se perguntando: caramba, de onde vem esse código CHR13? Se eu quiser colocar uma aspas, eu tenho dificuldade de colocar. Pelo seguinte, porque quando eu coloco uma aspas dentro do meu VBA, ele está entendendo que eu estou abrindo um texto ou fechando um texto. Eu não consigo colocar uma aspas em um texto. Fica difícil, porque digamos que eu quisesse mostrar para o meu usuário um message box e eu quisesse colocar entre aspas uma citação de algum escritor ou de algum poeta. Eu não consigo fazer isso. Para isso, eu vou ter que utilizar o CHR34, que ele vai simular essa aspas e vai mostrar essa aspas no message box para o meu usuário. E indo para outras caracteres especiais que nós podemos utilizar, além do Carry Age Return, que é o CHR13, aspas, que é o CHR34, o e-comercial, CHR38, o arroba, que é o @ em inglês, CHR64, tá? E eu tenho esse símbolozinho aqui, que é muito utilizado também, ó, CHR123. E muitas pessoas devem estar pensando: caramba, mas como que eu vou memorizar isso? Nós temos uma tabela, que significa ASCII Table, e aqui você tem todas essas possibilidades que você pode utilizar a seu favor. Então, olha, essas primeiras aqui, olha, 20 essas primeiras aqui, olha, 32 situações, até chegar aqui, olha, são caracteres especiais um pouco mais difíceis de nós conseguirmos ver aqui rapidamente, porque eles estão através dos seus nomes formais, tá? Mas o mais importante dele aqui é o CHR13, tá? Olha aqui, ó, 13, que é o Carry Age Return, que é o Enter, que ele vai simular o Enter para nós, que é o que nós efetivamente vamos utilizar dentro da nossa ASCII Table. E aqui, a partir do CHR32, tá? Vocês têm que utilizar aqui, olha, o do decimal, tá? As colunas do decimal, que estão em azulzinho. A partir do CHR32 até aqui, olha, o CHR127, ele, na verdade, ele simula todos os caracteres possíveis dentro do nosso teclado. E esses comandos de CHR, eles são muitas vezes utilizados para quebrar senhas. Sim,
porque quando você concatena vários CHRs diferentes e pede para o número dessa coluna aqui decimal ir variando, tá? Desde 33 até 123, digamos que eu concatenasse várias variáveis juntas, tá? Cada uma delas com seu CHR, e eu mandasse elas testarem todas as situações possíveis. Assim, o que vai acontecer é o nosso VBA encontrar todas as senhas possíveis para quebrar uma senha. Então, por isso que muitas vezes os bancos eles determinam que se você errar a sua senha 3 vezes, ela é bloqueada automaticamente, para que programadores, desenvolvedores não fiquem tentando quebrar a sua senha dessa forma, através de tentativa e erro o tempo todo. Então, agora que nós já sabemos o conceito de CHR13 para dar o Enter na hora de mostrar o nosso mensagem box, então vamos agora fazer efetivamente esse nosso exercício, que ele vai consistir em calcular o valor máximo, o valor mínimo, soma, multiplicação, mediana, média e variância amostral da nossa base de dados Banco Estrela. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: já que são 7 estatísticas, o que eu devo fazer? Devo criar 7 variáveis diferentes para armazenar cada um desses 7 dados? Não sei. Acredito que o melhor não é fazer isso. Que o melhor seja nós criarmos um vetor através do conceito de matriz, com 7 posições de memória, e cada uma desses cálculos eu coloco em uma posição. Assim, eu já estou otimizando a minha macro. Vamos pensar em uma situação que eu tivesse 1000 pessoas e tivesse que armazenar no nome dessas 1000 pessoas. Era muito melhor eu criar um vetor com 1000 posições e eu iria alimentando cada posição desse vetor com as informações dessas pessoas. Seria muito melhor e muito menos trabalhoso do que eu criar várias variáveis. Então, vamos lá para o nosso Excel para fazermos isso na prática. Mas antes, eu preciso saber o nome de cada uma dessas estatísticas que eu quero calcular, cada uma dessas funções. A soma, eu já descobri aqui que é sum. E a média, digamos que eu não soubesse, vamos procurando aqui até encontrar a média. A média aqui, ó, average. A mediana, ok, a mediana é median. Vamos ver o valor máximo. O máximo é max. Já está aqui embaixo o mínimo como min. Vamos ver a multiplicação, né? Product. Então já foi a soma, máximo, mínimo, média, mediana, multiplicação e ficou faltando a nossa variância amostral. var, ele não está encontrando. Agora sim, ele está encontrando. E a nossa variância amostral é o var. A variância populacional, que é um outro conceito um pouco mais rebuscado, é var-p. Então, vamos lá para dentro do nosso VBA para programar todas essas estatísticas que nós queremos e mostrar esse resultado efetivo para o nosso usuário. Vou lá em desenvolvedor, Visual Basic, vou criar o meu módulo, vou iniciar com o nosso famoso Option Explicit e vou criar aqui um procedimento chamado estatísticas. Vou criar aqui uma variável, um vetor que eu vou chamar de stat, com 7 posições de memória. Stat com 7 posições de memória, que vai de 1 até a 7. E eu quero fazer estatísticas, fazer cálculos. Esses cálculos podem ter números reais. Então, essas estatísticas vão ser do tipo double. E onde estão as informações que eu quero trabalhar em cima delas para chegar nessas estatísticas? Elas estão exatamente aqui, na minha aba Banco Estrela. Essa aqui
é a nossa carteira do Banco Estrela. E eu tenho aqui a CPF na coluna A, a dívida das pessoas na coluna B, e se elas pagaram ou não já essas dívidas, se já quitaram ou não essas dívidas. Mas nós queremos fazer os nossos cálculos aqui, olha, com a coluna B, tá? Desde a célula B3 até a nossa célula B28. Então, vamos lá para o nosso VBA. E eu vou criar também um outro vetor, que eu vou chamar ele de nome, com 7 posições de memória. Apenas para fins de organização, para eu poder armazenar qual é a estatística que eu estou calculando em cada uma das posições do nosso vetor stat. Então, isso vai ser do tipo string. Vou criar também uma outra variável que vai ser o nosso contador, digamos assim, e as integer. Apenas se nós precisarmos de um contador para fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Na posição 1 do meu vetor stat, eu quero colocar a minha primeira estatística. Então, eu vou colocar aqui, olha, não vou colocar application ponto worksheet function, vou colocar diretamente worksheet function. Ponto. O primeiro cálculo que eu vou fazer vai ser a soma, sum, e ele pede o intervalo de dados. Tá? E esse intervalo de dados são os dados que estão da range desde a célula B3 até, vamos ver aqui, até a B28. Até a B28. Então, dessa forma, ele já vai calcular diretamente. O que nós não deixamos claro para ele é de qual aba que nós vamos fazer isso. Tá? Então, eu vou abrir aqui a minha aba, olha, Banco Estrela, vejam que está com um rótulozinho aqui, que o usuário vê Banco Estrela. Aqui ele está Plan 4, e eu vou chamar apenas de banco. Banco, nome interno dessa aba. Então, eu vou colocar aqui, ó, banco.range B3, B4. Tá? Eu recomendo que vocês digitem todas elas à mão, mas aqui para otimizar a nossa aula, eu vou copiando e colando, e vou colocar aqui, olha, o meu segundo cálculo, meu terceiro cálculo, meu quarto cálculo, quinto cálculo, sexto cálculo, como são 7, sétimo cálculo. Como todos eles, como todas essas funções, que são sum, product, max, min, average, mediana, que é med, e a nossa variância, que é o var, todas elas pedem parâmetros do tipo intervalo, parâmetros do tipo range. Então, isso daqui, esse parâmetro aqui, olha, banco.range B3, B28, já vai funcionar para todas as nossas estatísticas que nós estamos calculando através do objeto worksheet function. E aqui embaixo eu quero deixar claro, eu quero ter noção que a primeira posição do vetor stat, ele é exatamente a estatística soma, tá? O resultado da soma. A posição 2 do vetor stat é o produto, a multiplicação. Eu quero deixar isso claro para mim. Então eu vou chegar aqui, olha, na posição 1 do meu vetor nome e vou colocar soma. 2 pontos, já vou dar um espacinho também. Na posição 2 do meu vetor, eu já vou colocar aqui produto. Na posição 3 do meu vetor, eu já vou colocar aqui máximo. Na posição 4 do meu vetor, eu já vou colocar mínimo. Na posição 5 do meu vetor, eu já vou colocar média. Na posição 6 do meu vetor, já vou colocar mediana. E na última posição do meu vetor nome, eu vou colocar aqui
var, que é a minha variância. Então, dessa forma, eu já vou ter feito o meu cálculo, tá? Eu já vou ter feito todas as minhas estatísticas, ter armazenado dentro dos meus vetores, dentro das posições do meu vetor stat, vou ter criado um outro vetor com o significado de cada uma dessas estatísticas, e agora eu quero mostrar isso para o nosso usuário utilizando o Message Box, utilizando um único Message Box. E para isso vamos utilizar o conceito que nós acabamos de aprender do CHR13, que ele vai fazer o enter entre uma linha e outra. Então, vamos lá. Nós temos duas formas de fazer isso. Tá? Temos uma forma manual, de nós ficarmos digitando o tempo todo, tá? Message box e colocar, ficar concatenando stat1 com o nome 1, depois stat2 com o nome 2, stat3 com o nome 3. Eu vou fazer das duas formas para nós termos conhecimento de como que é possível sim otimizar muito os nossos cálculos utilizando o conceito de vetor e as estruturas de repetição for next. Mas primeiro vou fazer de uma forma que não seja otimizada. Vou pegar aqui o meu message box e vou começar a fazer a concatenação de stat1. Eu vou concatenar aqui, olha, com o meu e-comercial, eu vou concatenar ele antes aqui, olha, com nome 1. E por que isso? Isso tem um motivo, porque olha, eu já estou aqui com o texto bonitinho, soma, dois pontos, um espacinho, tá? E depois ele já vai fazer a colagem com o resultado que foi armazenado dentro do vetor stat1, que significa o resultado da soma. Então ele já vai estar fazendo, já vai estar colando para o nosso usuário o textinho soma e depois o valor do resultado da soma efetivamente. Mas eu quero fazer isso várias vezes. Nome 1, stat1, nome 2, stat2, nome 3, stat3. Mas eu quero que cada um desses resultados apareça em uma linha diferente. Então, para isso, agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que concatenar de novo e colocar o CHR13, que vai exatamente fazer essa simulação de dar o Enter. E aqui eu iria concatenar de novo e ficar juntando nome 2, stat2, nome 3, stat3, mas para fins de organização, para que a gente consiga visualizar tudo de forma fácil na nossa tela, eu vou pular para a linha seguinte, apenas para que nós tenhamos tudo isso organizado, uma linha abaixo da outra. Então, espaço, underline, enter. E aqui, para facilitar um pouco a minha vida, eu vou copiar e colar aqui, olha, algumas vezes. Vamos descer aqui. Vamos lá. Eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, nome 1, stat1, nome 2, stat2, nome 3, stat3, nome 4, stat4, nome 5, 6 e 7, 5, 6 e 7. Essa é a nossa primeira situação, tá? Eu vou retirar aqui, ó, que não tem por que ter esse outro concatenar aqui, um espaço underline enter. Logicamente, gente, aqui depois eu poderia colocar vírgula 0, que é o nosso botão só do OK, e depois aqui, olha, colocar o title resultados. Então agora já ficou tudo direitinho aqui pra gente. Tá? Então vamos rodar essa macro agora, ver se ela vai rodar bem. Eu vou aqui em desenvolvedor, vou inserir, coloco o nosso botão, vou associar esse botão à nossa macro estatística, vou renomear aqui esse texto, eu vou colocar calcular estatísticas, e agora quando eu aperto nele, opa, deu algum erro. E esse erro ocorreu porque, na verdade, a mediana em língua inglesa, dentro do nosso VBA, ela não é tratada como med, ela é tratada como median. Eu errei nisso, median. Então, agora eu ajeito, aperto aqui, olha, no meu redefinir, tá? E vamos tentar de novo. Como eu já comentei em outras aulas, é muito importante que quando nós errarmos, nós não desistamos. E a gente conserte o erro, aperte no redefinir, que é o quadradinho, e vamos tentar de novo. Vamos agora para o nosso Excel.
E aqui, calcular estatísticas, ele já calculou. Ele calculou a soma, calculou o produto, calculou o valor máximo, calculou o valor mínimo, calculou a média, calculou a mediana, calculou o VAR. Ele não está muito bonito, né? Não está sendo mostrado de uma forma muito bonita para nós, usuários do Excel. Daqui a pouco nós vamos formatar isso para que fique de uma forma um pouco mais bonita. Antes de fazer isso, vamos dar a segunda solução para essa nossa para essa nossa macro. Vamos chegar aqui dentro, tá? Além de criar uma variável i, que eu já criei anteriormente, eu vou criar também uma variável agora que eu vou chamar ela de texto, que ela vai ser utilizada a meu favor, do tipo string. E vejam que a gente vai fazer algo agora muito legal e muito inteligente. Eu vou pegar isso daqui e vou deixar ele como um comentário, porque eu não quero que o VBA interprete isso como um código de programação, mas sim como um comentário para o desenvolvedor. E agora nós vamos fazer o seguinte: for para i variando de 1 até 7, um passo por vez. Por que isso? Porque nós vamos fazer, nós temos 7 estatísticas. Tá? Então eu quero otimizar ao máximo para que eu não precise ficar repetindo muito, copiando e colando, como eu fiz aqui anteriormente com vocês. Tá? Então eu quero criar uma variávelzinha texto que já armazene de forma bonita todas as minhas informações, que já fique soma, o valor da soma, produto, o valor do produto e assim por diante. Tá? Que eu mostre todo o nome das minhas estatísticas e depois o resultado de cada uma dessas estatísticas. E para isso eu vou fazer o seguinte: texto é igual a texto concatenado com nome i concatenado com stat i. E aqui eu já vou dar o meu enter. Então eu vou concatenar com chr13 e vou dar um next. E muita gente deve estar se perguntando: caramba, o que ele está fazendo? Vamos lá, vamos analisar isso com muita calma. Nós temos aqui, olha, a variável texto, tá? Uma variável texto que nós criamos aqui em cima, tá? Variável texto, ela foi criada aqui em cima. Ela foi criada totalmente zerada, tá? Toda variável, quando ela é criada, ela fica zerada. E nós criamos essa variável e nós estamos fazendo o seguinte: olha, a variável texto, tá? Quando o i está valendo 1, a variável texto, que ela está zerada, ela é igual a ela mesma, zerada, concatenada, ou seja, colada com o nome que está na primeira posição do nosso vetor, nome, tá? Colado com o resultado, que nesse nosso caso é o resultado da soma. Então ele colou um com o outro e depois já está dando enter. Já está dando um enter e indo para a linha seguinte. Então ele pegou essas informações, tá? E jogou dentro da variável texto. Então o texto agora já está com soma, o valor da soma e um enter. Aí ele vem aqui para o next i, ele vem aqui para cima, o i passa a valer 2. Então agora, nesse segundo passo, nesse segundo laço, texto já tem uma informação ali dentro, que é exatamente essa: soma, o resultado da soma e um enterzinho. Então o que vai vir aqui embaixo? O texto produto, né? E o resultado do produto, e vai dar enter. E no terceiro momento já vai vir máximo, o valor da estatística máximo, e já vai dar enter. E depois vai vir o mínimo, o valor da estatística mínimo, e já vai dar enter. E assim por diante. Então a gente já está deixando tudo organizado para que a gente não precise ficar copiando e colando como a gente fez antes várias vezes. Então essa é uma sacada muito boa. E aí depois eu faço mensagem box, mostro para ele o texto que eu gerei. Vou colocar o botão 0 e vou dizer para ele que aqui eu tenho os meus resultados. Então, quando eu apertar F5 agora, gente, vejam que ele fez a mesma coisa que nós tínhamos programado anteriormente, só que de uma forma otimizada, uma forma muito mais inteligente. E agora, para finalizar a nossa aula, como que nós podemos formatar como os dados estão aparecendo para nós? Vamos voltar aqui para o nosso slide. E aqui, olha, temos o seguinte: como que formatar dados no VBA, principalmente quando nós formos mostrar eles através de message box ou através de input box. Nós temos
uma funçãozinha chamada format, tá? Ou format, como vocês preferirem falar. E primeiro ele pede o dado que você quer formatar, tá? E depois, o segundo parâmetro é como você quer formatar, tá? Você tem que colocar entre aspas, tá? Como você, o estilo da formatação que você vai aplicar. E a formatação no VBA ela funciona bem semelhante à formatação dentro do Excel. E a gente tem o 0, que significa um caractere obrigatório, e o jogo da velha, né, que significa um caractere opcional. Então, quando eu utilizo o jogo da velha, significa o seguinte: se existir aquele caractere, ele mostra. Se não existir, ele não mostra. Quando eu utilizo o 0, eu estou fazendo o seguinte: se existir aquele caractere, eu mostro. Se não existir aquele caractere, eu mostro o 0. Então, aqui nesse caso, como eu utilizei jogo da velha, vírgula, tá? Porque eu estou colocando ali o meu código em inglês, ainda que eu saiba que o separador de milhar, milhão em português é o ponto, eu faço tudo em inglês e automaticamente, quando o meu VBA e Excel mostra para o usuário, ele já mostra isso com o ponto, porque ele está mostrando já em língua inglesa. E eu estou utilizando aqui o separador decimal, tá? Ponto, que é o correto em língua inglesa, e eu coloquei aqui 0.00. Significa o seguinte, que se o usuário digitar o número 5, ele vai mostrar para a gente 5,00. Se o usuário digitar um valor que seja 600, tá? Como o 6 e o 0 eles estariam aqui representados como jogo da velha, que significam caracteres opcionais, que se os números existirem, ele mostra, se não existir, ele não mostra. Como esses números existem, ele vai mostrar 6, 0 e depois os caracteres obrigatórios, 0,00. Tá? Então, é bem interessante utilizar esses caracteres obrigatórios e caracteres opcionais na hora de formatar. Só para deixar bem claro, se eu não tivesse utilizado aqui, olha, 0.00, tivesse utilizado jogo da velha, ponto, jogo da velha, se o usuário colocasse o valor 3, por exemplo, ele não mostraria 0,00, ele mostraria apenas o valor 3. E nós podemos colocar dentro desse estilo de formatação, caracteres variáveis, como R cifrão, para que o meu texto fique aparecendo como monetário. Então, vamos fazer isso agora dentro do nosso VBA para finalizar a nossa aula. Então, aqui, ó, bem aqui no momento que eu estou jogando para a minha variável texto o vetor stat, como o vetor stat ele é um valor monetário, eu vou fazer o seguinte, format. Então, eu estou formatando exatamente o valor que está dentro desse vetor. Como que eu vou formatar ele? Eu vou colocar primeiro aqui um R cifrão, que é a representação do monetário em real. E agora eu vou deixar apenas ele como 0.00. Tá? E vou fechar ele. Vamos ver como que ele vai mostrar isso para mim agora. Vou apertar F5. Vejam que ele já mostrou de forma mais organizada. Só que eu ainda não estou visualizando aqui o separador de milhar e milhão. Então vamos colocar isso também. Vamos voltar agora para o nosso VBA e vou colocar aqui agora o nosso famoso jogo da velha. Tá? E aqui eu vou colocar vírgula, jogo da velha, jogo da velha. Então agora eu realmente estou utilizando aqui, olha, após 3 caracteres, o separador de milhar e milhão. Então agora quando eu apertar F5, vejam que ele já está mostrando tudo bonitinho para mim. As pessoas devem estar pensando, mas o produto ele está um valor enorme. Sim, o produto está um valor enorme, porque a multiplicação de todos os dados, todas as dívidas dos nossos clientes desse banco, tá? Que são as dívidas do Banco Estrela, todas elas multiplicadas dão um valor enorme. Então, é isso mesmo, gerou um valor enorme. Mas os nossos dados já estão bem organizados, então isso é muito legal para nós, para mostrarmos os dados de uma forma mais bonita para o nosso usuário. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal.